Bom, galera, apesar da situação que nós estamos vivendo, temos que dar continuidade ao nosso assunto. Utilizando agora o nosso capítulo 2, nós vamos fazer parte, ou melhor, o nosso módulo 2, né? Vamos utilizar agora o capítulo 4, que se trata das ligações químicas. Então, é importante a gente sempre estar assistindo às videoaulas, né? Para nosso entendimento. Foi criado um tópico lá na nossa sala virtual, aonde a gente pode estar tirando as dúvidas. Como frequência, eu sempre vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão me retornar essa atividade e eu vou anotar a frequência para saber que vocês estão assistindo às videoaulas, ok? Então, se você não fizer a atividade, então você vai levar falta, ok? No final da aula, eu vou estar passando a atividade que é para ser feita, tanto no livro quanto aqui no nosso material, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem estar comentando lá, que eu também solto um videozinho para a explicação. O momento de nosso próximo assunto, que é de ligações, eu iria precisar utilizar muito o quadro, mas eu já fiz aqui um esquema para que vocês não saiam prejudicados e possam estar entendendo. Caso não entenda, como eu já falei, posso fazer um vídeo somente explicando aquela determinada parte. Ok? Então, a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Então, eu primeiro devo saber o que viria a ser a ligação química. Então, ligação química nada mais, nada menos é do que a força de atração que mantém os átomos unidos. Então, os átomos eles formam ligações químicas entre si para que eles busquem a estabilidade, que é ter uma menor energia entre eles, né? Então, essa força de atração que mantém eles unidos eu vou chamar de ligações químicas, ok? Então, mas como foi descoberto essas ligações químicas? Então, um dos primeiros modelos que propuseram a explicar a natureza da combinação dos átomos surgiu com o estudo de gases nobres, né? Temos que entender que os gases nobres eles contêm 8 elétrons no seu estado fundamental, né? Na sua última camada. Então, graças aos estudos dos gases nobres, os físicos então propuseram uma teoria que eles chamaram de teoria do octeto. Lyons e Kussel foram um desses cientistas que perceberam esse tipo de teoria. O que eles perceberam? Eles perceberam que os gases nobres eles não se ligavam com ninguém. Eles já eram estáveis, né? E não precisavam se ligar com ninguém. Então, os dois cientistas eles consideraram que a razão pela qual os elementos não se combinavam seria o fato dessa configuração eletrônica conferir a eles uma estabilidade eletrônica, né? Então, graças a essa estabilidade, eles determinaram essa teoria aí. Então, com base na observação, propuseram que os demais átomos se combinavam uns com os outros a fim de alcançar a mesma estabilidade eletrônica, ou seja, buscar essa característica de ter 8 elétrons na sua última camada. As únicas substâncias formadas por átomos isolados, que já são estáveis, no caso, os gases nobres: hélio, nélio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tem que lembrar que o hélio ele é o único gás nobre que tem apenas 2 elétrons na sua última camada. O resto todos tem 8 elétrons, ok? Então, todos os outros átomos buscam essa estabilidade, que é ter 8 elétrons na sua última camada. Aí no quadro você pode perceber, né, que na última camada todos têm apenas 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons.
E uma dessas ligações eu chamo de ligações iônicas. Ligações iônicas, elas são ligações entre átomos, um metal e um ametal. Então, vai ocorrer pela transferência de elétrons. Então, eu terei um elétron onde ele vai estar perdendo o elétron, ou melhor, eu terei um átomo onde ele estará perdendo o elétron e o outro átomo estará ganhando elétron, originando os íons estáveis. Tá? Então, eu tenho que entender que eu tenho um metal e um ametal, que vai originar uma ligação iônica. O metal ele sempre vai perder o elétron e o ametal sempre vai ganhar esse elétron. Então, graças à ligação iônica, eu tenho esses íons estáveis aí, ó, o NaCl, o CaO, o MgO, o Kf, o Al2O3 e o K2O. Ocorrência da ligação iônica, como eu já falei para vocês, metal mais ametal. Então, ocorre basicamente quando um metal se associa a um não metal. O que vai acontecer? Eu terei um metal, onde vai buscar estabilidade, e um outro ametal que também buscará esta estabilidade. Né? E para que um fique estável e o outro também, um deverá perder e o outro deverá ganhar elétron. O que são os metais? A grande maioria dos metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. Ao ceder esses elétrons, transformam-se em cátions, mais 1, mais 2 e mais 3, respectivamente. Lógico que se ele tem um elétron, ele vai doar apenas um elétron, então ele vai ficar com a carga mais 1. Se ele tem 2 elétrons, ele vai doar 2 e vai ficar com a carga 2 mais. Se ele tem 3 elétrons, ele doa os 3 elétrons e fica com a carga 3 mais. Apresentam baixa energia de ionização e forte tendência em formar cátions pela perda dos elétrons. É o que eu já falei. Se ele tem um elétron, ele perde esse elétron e fica com carga positiva, no caso 1 mais. Né? Se ele tem 2, ele perde os 2 e fica com a carga positiva 2 mais. E se ele tem 3 e perde os 3, ele fica com a carga positiva 3 mais, ok? É aquela questão lá que a gente sempre falou na sala de aula, cátion bivalente, né? Cátion trivalente. Então, é nessa questão de perder elétrons. Aí, ó, tem um quadro que mostra os cátions dos metais, a carga que cada um vai ter e a valência. O que seria a valência? A valência vai corresponder ao número de ligações que o átomo deverá efetuar para atingir a configuração mais estável na camada de valência, ok? Então, se o átomo ele tem um elétron na última camada, então a valência dele vai ser 1. Se ele tem 2, então a valência dele vai ser 2. Se ele tem 3, a valência vai ser 3 e assim sucessivamente, ok? Então a valência é isso, é o número de ligações que o átomo vai efetuar para atingir a configuração mais estável, que no caso seria de 8 elétrons. Então, os metais alcalinos, a prata e o íon amônio têm carga 1 mais. São aqueles metais lá da família 1A. Tá? Alcalinos terrosos, zinco e cádmio, têm carga 2 mais, então a valência é 2. Metais alcalinos terrosos é o pessoal da família 2A. Eu tenho alumínio, que tem carga 3 mais, tá? Ferro, cobalto e níquel vão ter entre 2 e 3 mais. Estânio e chumbo terá de 2 e 4 mais, ok? Então, ficou entendido aí. Não metais. A grande maioria apresenta 5, 6 ou 7 elétrons na sua camada, na última camada, que é a camada de valência. Altas energias de ionização e afinidade eletrônica. Tem tendência em formar ânions, no caso, os meus íons de carga negativa.
o ânion formado apresenta carga negativa igual à distância entre o grupo do elemento dos gases nobres. Por exemplo, se um ânion ele é da família 5A, qual é a distância dele para o grupo dos gases nobres? A distância é de 3, né? Já que os gases nobres eles são da família 8A. Então, o meu ânion é da família 5A. Para chegar na família 8A, quantos faltam? Faltam 3. Se o meu ânion ele é da família 7A, para chegar a 8A, quantos faltam? Faltam apenas 1. Então, a carga dele vai ser menos 1. Lembrem-se, os ânions têm carga negativa, pois eles acabam adquirindo esse elétron para se estabilizar. Então, essa carga aí é igual à distância entre o grupo do elemento e os gases nobres. Mais um exemplo, se o meu ânion é da família 6A, quanto falta para chegar a 8? 2. Então, a carga dele é 2 mais. Aí, eu tenho os ânions, né, as cargas e a valência. Se eu tenho os halogênios e o hidrogênio, né? Halogênios, qual são a família dos halogênios? Família 7A. Halogênios e hidrogênio têm carga menos 1. Então, a valência vai ser 1. Calcogênios, família 6A. Então, 2 menos valência 2. Nitrogênio, nitrogênio e fósforo 3 menos, então eles têm carga menos 3 e a valência também será 3. Fórmulas do compostos iônicos. Eu tenho essa fórmula aí, ó. Eu tenho C, né, que representa o metal, e o A, que vai representar o ametal. Então é sempre nessa ordem, tá? Metal e ametal. Metal na frente, o ametal vem depois. A carga dos meus metais e do ametal é a quantidade uma da outra. Por exemplo, se eu tenho o C, que tem carga X+, então a quantidade de A vai ser a quantidade da carga de C. E assim como a carga de A vai ser a quantidade de átomos de C. Pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai fazer um exemplo para entender mais ou menos como isso fica. Então a gente vai escrever o símbolo dos cátions e depois dos ânions. Lembra que o cátion sempre vai ser o metal e o ânion sempre vai ser o ametal. Numa substância iônica, o total de cargas positivas deverá ser igual ao total de cargas negativas. Olha lá, tenho esse exemplo aí que eu vou fazer. Os dois exemplos, o Na e o Cl Aí o que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer o Ca e o Br e o Ca e o F. Eu vou fazer dois exemplos, o Na e o Cl e o Al com o oxigênio, ok? Então a gente vai fazer esses dois exemplos, os dois primeiros, e como atividade para vocês e frequência, vocês irão fazer os dois últimos, ok? Então vamos ao primeiro exemplo, o Na e o Cl. O que eu devo fazer primeiro? Primeiro eu devo escrever, né, o símbolo de cada um. O símbolo do sódio é o Na e o símbolo do cloro é o Cl. Depois, é muito importante eu saber a família de cada elétron, de cada átomo, tá? Por quê? Porque a posição na tabela periódica da família vai me dar quantos elétrons esse átomo tem na sua última camada. Por exemplo, sódio. Vamos analisar aí a nossa segunda linha, ó. Sódio, ele tem um elétron na sua última camada, logo ele é da família 1A. O cloro, ele é da família 7A. Logo, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, nessa segunda linha, o que eu fiz? Eu desenhei aí para vocês a quantidade de elétrons
que tem na última camada, que cada um tem na sua última camada. Primeiro tem o meu metal, que é o sódio, e o ametal, que é o cloro. Então, sódio, família 1A, logo um elétron na sua última camada. Por isso que eu fiz uma bolinha aí, ó. E do lado dele, eu fiz o símbolo do cloro. Em volta dele, eu botei os elétrons da última camada, com X, ó. Se você contar aí, eu tenho 7x em volta do cloro, ok? Lembra, para que eles fiquem estáveis, ambos têm que ter 8 elétrons na sua última camada, né? Então, você tem que obedecer a regra do quinteto, que diz que o átomo, para ficar estável, tem que ter 8 elétrons na sua última camada. O cloro, ele tem 7 elétrons. Para que ele se estabilize, ele vai precisar de apenas um elétron, justamente o elétron que está com o sódio. Olha na terceira linha lá o que foi que eu fiz. Na terceira linha, eu peguei, né, e exemplifiquei essa transferência do elétron do sódio para o cloro com uma seta, ó. Então, é como se o sódio estivesse transferindo esse elétron da última camada para o cloro, ok? Então, olha como ficou. Lá na nossa quarta linha, eu tenho com relação às cargas, né? Na+. Por que o Na ficou com a carga mais? Lembra? Se ele perdeu um elétron, então ele fica com a carga positiva, um mais. E o cloro? O que aconteceu com o cloro? Ele ganhou um elétron. Então, se ele ganhou um elétron, ele fica com a carga negativa, um menos. Ok? Um menos. Mas, professor, o cloro, ele se estabilizou. Ele ficou com 8 elétrons. E o sódio? Por que o sódio ele ficou com 0 e se estabilizou? Vamos olhar a configuração eletrônica de cada um deles? Ó, desenhei aqui para vocês a configuração eletrônica de cada elétron aí, ó. Eu fiz antes e depois da ligação. Vamos ver o que ocorre, tá? Antes da ligação, qual é a configuração eletrônica? Essa primeira aí, ó, é a configuração eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? 3s1. Por quê? Porque o sódio ele tem 11 elétrons na sua última camada. Ou 11 elétrons, na verdade, né? Tem 11 elétrons. Então, número atômico 11, então a configuração eletrônica dele vai para 11 elétrons. Então, se eu fizer aí, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos ver a configuração eletrônica do cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, a gente vai fazer uma configuração eletrônica para 17 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, em vermelho aí, ó, está a minha última camada de cada átomo. Primeiro, 3s1 é a última camada do sódio. E o 3s2 e o 3p5 é a última camada do cloro. Por que eu botei antes da ligação? Porque aqui, ó, isso aí eles ainda estavam separados, tá? E quando eu faço a ligação, ou seja, quando o sódio transfere um elétron para o cloro, olha como fica a configuração eletrônica deles depois da ligação aí, ó. Vamos ver do sódio. 1s2, 2s2, 2p6. E do cloro, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Antes era 3p5, mas como o sódio doou um elétron para o cloro, então eu acrescento um aqui na minha última camada. Ao invés de ser 3s2 e 3p5, fica 3s2 e 3p6. Vamos olhar para a configuração eletrônica do sódio aqui, ó, depois da ligação.
sumiu aqui o 3s1, né? Se o 3s1 ele sumiu, o que acontece? Quem é que se transforma na última camada? O 2s2 e o 3p6. Se eu contar quantos elétrons eu tenho na última camada, quantos elétrons o sódio vai ficar? 2 mais 6 é igual a 8. Por isso que o sódio ele se estabiliza ao perder um elétron. Porque é mais fácil ele perder um elétron e se estabilizar do que ele ganhar 7 para ficar com 8, né? Então é mais fácil ele perder um elétron. Ele acaba ficando com 8 elétrons aqui, ó, doando aquele elétron. E o cloro, o que aconteceu? Quando ele recebeu um elétron, acabou ficando com 8, ó, 3s2 e 3p6. 2 mais 6 é igual a 8, ok? Então, é daí que eu formo o NaCl, ok? NaCl. Tem o segundo exemplo. O segundo exemplo aí é o alumínio ligado com o oxigênio. Então, vamos prestar atenção, que é um pouquinho mais complicado. Vai ser um pouquinho difícil explicar pela videoaula, mas vamos lá. Qualquer coisa eu faço um vídeo somente explicando esse exemplo aqui. Então, são dois elementos, né? O alumínio, que é o metal, e o oxigênio, que é o ametal, ok? O alumínio ele vai conter 3 elétrons na sua última camada, já que ele é da família 3A, então 3 elétrons na sua última camada. Então eu fiz 3 pontinhos aí, ó, do lado do alumínio, tá? 3 pontinhos. E o oxigênio, ele é da família 6A, então ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então eu fiz 6x aqui em volta do oxigênio. O que eu tenho que lembrar? Sempre que o átomo vai se estabilizar com 8 elétrons na sua última camada, tá? E que o metal ele sempre vai doar e o ametal sempre vai receber. Então, o metal para se estabilizar, ele doa, e o ametal para se estabilizar, ele recebe. Então, para o alumínio se estabilizar, ele precisa perder os 3 elétrons. E o oxigênio, para se estabilizar, precisa ganhar 2 elétrons. Então, vamos ver o que vai acontecer. Na minha terceira linha, aqui, ó, no meu terceiro desenho, eu fiz as ligações, as transferências, ó, com 2 setinhas, olha só. Alumínio, 3, aqui, ó, 3 pontinhos, simbolizando os 3 elétrons, ligando 2 vezes para o oxigênio. Significa que ele doou 2 elétrons para o oxigênio. Por que ele doou 2? Porque é justamente os 2 elétrons que o oxigênio está precisando. Professor, por que ele não doou os 3 logo? Lembra que eles devem ter apenas 8 elétrons na sua última camada. Se o oxigênio só precisa de 2, então ele não pode pegar os 3 elétrons. Dos 3 ele vai pegar apenas o que ele necessita, que é 2. Então ele pega esses 2 elétrons. Esse oxigênio foi estabilizado, mas o alumínio ainda não se estabilizou. Por quê? Porque ele precisa perder o elétron que falta. E o que acontece agora para ele perder esse elétron? Eu posso pegar outra molécula de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Então, ó, no meu quarto desenho aqui, ó, embaixo, já aparece outro átomo de oxigênio. Continuo com aquela que ganhou 2 elétrons, ó. Aí apareceu outra. Quando aparece outra, o que acontece? Esse alumínio, ele doa o elétron, o único elétron que faltava para ele se estabilizar. Tá aqui a setinha indicando ele doando o único elétron. Aí eu consigo estabilizar o alumínio. Perdeu os 3 elétrons. Mas, o
que acontece? O oxigênio ele precisa de 8. Como o alumínio doou apenas um elétron, ele ficou com 7. Ele precisa de mais um elétron. Aí o que acontece? Vamos para a setinha aqui, ó, do lado. Chamo outro átomo de alumínio. Aí agora eu tenho 2 átomos de alumínio e 2 de oxigênio. O que acontece? O alumínio tem 3 elétrons na sua última camada, né? Daqueles 3 elétrons, ele doa apenas um elétron para aquele oxigênio que necessitava de apenas um elétron. Está aqui, doou um elétron. Agora o oxigênio que tinha 7 ficou com 8, então ele ficou estável. Só que o problema agora é o que? Esse novo alumínio precisa perder 2 elétrons na sua última camada, porque ele doou apenas um. Então o que aconteceu? Aconteceu que outro átomo de oxigênio entrou, um terceiro átomo, ó, com quantos elétrons? Inicialmente com 6. 6 elétrons, né? E aí, o que acontece? Se ele tem 6 elétrons e precisa de 2, e o alumínio que entrou tem apenas 2 elétrons para doar, esse alumínio vai e doa os 2 elétrons, deixando todo mundo estável. E aí, depois eu preciso saber que molécula foi formada, ou melhor, que íon fórmula foi formada, porque isso aí é uma íon fórmula, tá? Não posso chamar de molécula. Íon fórmula. Qual foi a íon fórmula que foi formada? Então, eu primeiro escrevo o meu metal. Quantos metais eu tenho aqui? 2, que são quem? O alumínio. Então, Al2. E oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? Tenho 3, então O3. Por isso que fica Al2O3, ok? Então, essa é a explicação. Quando um elétron não estiver um se estabilizar e o outro não estiver estável, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar outro átomo que está envolvido na ligação. Então, eu quero que vocês façam o exemplo 3 aí, ó, entre o Ca e o Br, e o exemplo 4 entre o Ca e o F. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? O cálcio, ele é da família 2A, e o bromo, ele vem ser da família 7A. Então, se o cálcio é da família 2A e o bromo da família 7A, cálcio tem 2 elétrons e o bromo tem 7. Segundo, eu tenho aí cálcio e flúor. Cálcio 2A e flúor também 7A. Então, façam esse exemplo aí, tá? Igual como eu fiz aqui do primeiro e do segundo, ok? E também peço para que vocês façam a atividade da página 12 e 13, ok? Página 12 e página 13. Então, vamos ver algumas características dos compostos iônicos. Eles são apresentados pela fórmula iônica, ou como eu falei, íon fórmula, ok? Íon fórmula. Devem ser chamados de aglomerados iônicos ou íon fórmula. Representa-se o composto iônico pela fórmula mínima, a menor proporção de números inteiros de íons que constituem a substância. Foi como eu botei aqui no meu exemplo, ó, Al2O3, ok? Então é assim que a gente representa a íon fórmula. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição, são predominantemente sólidos e cristalinos, ou como a gente tem o NaCl, né, que é o nosso querido sal de cozinha, tá? E conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em meio aquoso, tá? E não conduz corrente elétrica na fase sólida, somente na fase líquida ou em meio aquoso. Tem natureza polar. Ok? Então, a nossa primeira aula aí é de ligações iônicas, ok? Nossa próxima aula será de ligações covalentes. Então, vamos primeiro
exercitar com relação às ligações iônicas. Depois a gente fala mais um pouco de ligações covalentes, ok? Qualquer dúvida é só deixar um comentário na nossa plataforma. Eu estarei online em todos os horários das nossas aulas, na plataforma e no WhatsApp, tá? Também posso responder fora do nosso horário, mas lembre-se que fora do nosso horário eu não garanto responder na mesma hora. Posso responder, mas se eu estiver desocupado eu respondo. Se eu não estiver, eu não respondo. Só vou responder quando eu puder, lógico, tá? Mas para isso tem um momento das nossas aulas onde eu vou estar online sempre para tirar dúvida, ok? Então um abraço, até a nossa próxima aula.